Amém? Amém? Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Coisa boa. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. João 3. Diz assim, na versão que tenho aqui: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, mais uma vez na presença do Senhor, queremos agradecer, porque o Senhor é bom e tem nos abençoado. Ó Deus, agora, Senhor, enche o nosso coração da palavra do Senhor, de tal maneira que quando tivermos que tomar alguma decisão, sejamos influenciados pela palavra do Senhor em nós. Quando, ó Deus, precisarmos, ó Deus, nos relacionar com outras pessoas, o Espírito do Senhor em nós possa nos influenciar para que tomemos decisões acertadas também. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele está iniciando o seu ministério, e João vai fazer aqui o relato depois da multiplicação, depois da transformação da água em vinho. Ele vai trazer a nós o capítulo 3, falando sobre o encontro de Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um dos principais, isso quer dizer que ele era membro do conselho normativo judaico. O que quer dizer isto? Ele era responsável, fazia parte do conselho que fazia as leis para o judaísmo. Era mais ou menos como que o poder legislativo do nosso país. O comportamento do cidadão religioso judeu era imposto por essas normas. Elas orientavam a conduta, a adoração, todo o relacionamento familiar, como as pessoas iriam viver. E este homem fazia parte desse conselho normativo judaico. Deveria estar responsável permanentemente pela criação das leis. E a Bíblia diz que este homem vai procurar Jesus. São duas realidades distintas. A primeira delas, representada por Nicodemos. Ele é um homem que representa
uma religião estabelecida, uma religião que perdeu o seu caminho, alguém que está dentro de um grupo que percebe claramente que perdeu o seu caminho. Por que eu estou dizendo que o judaísmo perdeu o seu caminho? Você vê claramente, por exemplo, as pessoas, algumas vezes, os líderes religiosos judaicos, eles se reúnem para planejar como é que eles vão matar Jesus. Como assim? Um dos mandamentos dizia, não matarás. Mas eles ignoravam completamente o mandamento estabelecido na lei da sua religião. E quando alguém está dentro de um grupo religioso, seja ele qual for, mas ele não está disposto a viver aquilo que é estabelecido pela sua lei, esse relacionamento, essa vivência religiosa, ela vai se esfriando. Torna-se tão somente um agrupamento social. A pessoa perde o caráter, perde a identidade, perde a capacidade, a identificação com o seu grupo religioso e já não consegue mais viver aquilo que está estabelecido. Esse era o problema de Nicodemos e é o problema de muitas pessoas que fazem questão de dizer, eu sou cristão, mas no entanto não estão atentas essas pessoas aos ensinamentos e às normas estabelecidas por Cristo. Aqueles elementos influenciadores da nossa conduta. E aí vivemos numa religião sem perspectiva. Ele estava mais ou menos assim, estava dentro de um grupo religioso que não mais obedecia o livro, texto, o roteiro para a convivência religiosa. Estava dentro de um grupo religioso cuja religião já não significava coisa alguma, senão um instrumento político para conduzir o povo e para se relacionar com outras autoridades. Nós chegamos a este ponto. No século 20 e 21, nós chegamos a este ponto. Quantas igrejas se reúnem pouco preocupadas com o ensinamento da palavra de Deus? Quantos pastores se reúnem preocupados muito mais com elementos políticos do que com a adoração ao Senhor? Quantas igrejas e quantos púlpitos se tornaram lugar de discurso de políticos para angariarem votos e conduzir a igreja sob o consentimento pastoral? O problema de Nicodemos, ele estava insatisfeito com seu grupo religioso, porque aquele grupo havia perdido a identidade e a razão de ser da sua existência. Então, ele ouve falar de Jesus. E qual era a diferença entre Jesus e o judaísmo? A diferença é que Jesus fazia questão de pregar a lei judaica. A diferença é que Jesus não baniu tudo aquilo que estava no judaísmo, mas ele diz que ele veio para cumprir a lei. Ele veio com uma proposta nova de adoração, mas disse tudo aquilo que foi escrito pelos profetas está valendo. E ele quis conhecer este homem. Ele queria saber quem era este homem, que era capaz de fazer valer todo o estatuto, todos os elementos da sua religião, normativos da sua religião. E ele precisa ter um encontro com Jesus, porque ele fazia as leis, e ele soube que existiu, que apareceu um homem que disse que tem que cumprir as leis. E agora? Como fazer? E ele encontra uma saída. Eu vou durante a noite, quando ninguém pode perceber. Em meio à multidão eu terei oportunidade, na sombra da noite, de me aproximar e conversar com ele. E a narrativa começa exatamente desta maneira, no capítulo, no versículo 2, dizendo que ele se aproxima de Jesus, e ao se aproximar de Jesus, ele diz, Rabi, ou seja, mestre, meu mestre. Como pode um homem que pertencia ao alto conselho normativo se aproxima de Jesus e ele diz, Rabi, ou seja, meu mestre. Logo a seguir ele diz por que ele está chamando Jesus de mestre.
Bem sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha a observação deste homem. Ele se aproxima de Jesus e ele diz: há uma coisa no Senhor que a minha religião não tem. Nela não há. Há uma coisa no Senhor que o meu grupo religioso não consegue fazer. Há uma coisa no Senhor que nós nos reunimos há milênios e essas coisas não acontecem nas nossas reuniões. Essas coisas não acontecem nas nossas adorações. Mas essas coisas esses sinais estão presentes no Senhor. Do que é que ele estava falando? Estava falando dos milagres que Jesus havia realizado. A religião não é um discurso filosófico. A religião não é o estabelecimento de um discurso teológico. A religião não é uma reunião de um discurso de economia. A religião é um encontro de pessoas que tiveram experiências profundas com Deus. De gente que busca experiência pessoal. De gente que percebe que há algo sobrenatural em Jesus e Ele está realizando na vida de outras pessoas bênçãos extraordinárias. Infeliz é aquele que se aproxima de Jesus por uma questão meramente filosófica, teológica, econômica. E ele olha para Jesus e diz: eu sei que o Senhor veio da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor anda fazendo por aí. E Jesus olha para ele, e é talvez o momento mais difícil. Imagina alguém da alta corte, do alto concílio, do alto sinédrio, diante de Jesus. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, Jesus diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ou seja, tudo aquilo que você está vivendo, e precisa ser acrescentado a tudo isso um novo nascimento. Não existe como se aproximar de Jesus e desejar andar com Ele se você não quer nascer de novo. Billy Graham escreveu um livro, Como Nascer de Novo. E de capa a capa ele vai escrever dizendo: você precisa nascer de novo. Precisa entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Não basta você saber quem é Jesus. Não basta que você tenha uma religião e você possa discursar sobre essa religião. É preciso ter experiências pessoais com Jesus. E Jesus está dizendo a ele: qual é a sua experiência, Nicodemos, comigo? Ou seja, Jesus está dizendo: você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos coça a cabeça, olha para Jesus, olha para as pessoas ao redor, no meio daquela escuridão, da sombra da noite. Ele olha, tenta entender o que Jesus está dizendo. Ele diz: Senhor, como posso, eu sendo velho, provavelmente mais de 40 anos, para alcançar a função que ele estava exercendo, tinha que ter mais de 40 anos. Como posso, sendo já um homem de mais de 40 anos, como posso nascer de novo? Porventura eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo a ele é o que Billy Graham disse no Madison Square Garden, pregando um sermão que está no livro Desafios, 10 sermões pregados no Madison Square Garden, e ele diz o seguinte: se você precisa nascer 2 vezes. Billy Graham diz: se você nascer 2 vezes, você morrerá uma só. E se você nascer uma vez, você morrerá 2 vezes. Você entendeu o que Billy Graham está dizendo e o que Jesus está dizendo a Nicodemos? Vou tentar te explicar. Se você nascer somente do ventre materno, você morrerá 2 vezes. Viverá a sua vida aqui e você terá a sua morte física, e no dia em que essa morte física chegar, haverá uma morte espiritual. Pastor, eu não acredito nisto. Não preciso discutir com você, não foi eu quem disse isso. Jesus Cristo, nosso Senhor, é quem disse isso. Disse a Nicodemos:
necessário vos é nascer de novo. Mais adiante Jesus vai dizer, porque se isso não acontecer, Nicodemos, ninguém que não nasça de novo, pessoa alguma, entrará no reino dos céus. Foi Jesus quem disse isto. Ninguém pode herdar o reino dos céus se não nascer de novo. Se você nascer uma vez só, diz Billy Graham, você vai morrer duas. A morte física e a morte espiritual, que a Bíblia chama de condenação eterna. Mas se você nascer duas vezes, diz Billy Graham, você vai morrer uma vez só. Nascer da carne e nascer do Espírito. E como é que alguém nasce do Espírito? No dia em que você entrega a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no dia em que você abre o seu coração e você diz a Jesus, eu quero viver com o Senhor, o que Jesus está dizendo a Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que me seguir, você tem que ter uma experiência profunda comigo. É isso que você precisa fazer, nascer de novo. Sabe o que foi que o apóstolo Paulo diz? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nasceu de novo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu entreguei minha vida a Jesus 20 de julho de 1980. Quando eu fui à frente entregando a vida a Jesus, o pastor Walter, hoje membro da igreja, ele desceu da plataforma e ele foi até onde eu estava, havia outros convertidos, e ele disse assim, você agora é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você entregou a vida a Jesus, agora você é uma outra pessoa. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus está dizendo, Nicodemos, a questão não é ter um templo, não é ter um livro, não é ter leis. A questão é a experiência pessoal que você tem comigo. E Nicodemos fica sem entender, e Jesus diz, eu estou te falando de coisas fáceis, e você não consegue entender? Imagine se eu começar a conversar com você sobre as coisas que estão no céu, sobre as coisas celestiais, aí é que você não vai entender mesmo. Nicodemos estava insatisfeito, porque a sua convivência era somente com a lei. E quantos crentes estão acostumados a lidar somente com a lei? Você precisa buscar uma experiência profunda com Deus. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a jejuar. Você precisa aprender a ter experiência pessoal com Deus. Colocar a sua vida no altar. Chorar na presença de Deus. É disso que ele está falando com Nicodemos. Você não tem que fazer leis. Você precisa ter experiências com Deus. O que é que você faz? Nós, como Nicodemos, muitas vezes nós nos apoiamos no cargo que nós temos. Eu sou pastor, sou diácono, eu sou presidente da União Feminina das Mulheres Cristãs, eu sou presidente dos jovens, eu sou o líder dos jovens, dos adolescentes, sou líder das crianças. Jesus está olhando para Nicodemos, está olhando para você e para mim, está dizendo, nada disso tem importância. Você tem que nascer de novo. Quantas pessoas estão na igreja e não nasceram de novo? Estão no templo, no hall de membros e não nasceram de novo. Jesus está dizendo, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Não é você ter conhecimento. Lembro-me de que o general americano George Washington estava caminhando junto às suas tropas na Guerra da Independência e um jovem se aproximou dele e disse, general, posso falar com o senhor? E ele parou, olhou para o jovem e disse, pois não? E o jovem disse, olha, eu apoio o senhor pode contar comigo. Eu tenho uma admiração profunda. Eu conheço as batalhas que o Senhor já participou, as vitórias do Senhor. E diz que George Washington olhou para ele e disse, você pertence a qual regimento? E ele disse, como assim? E George Washington disse a ele,
Você não se alistou? Se não, você não participa da guerra? E ele disse não. E George Washington disse, se você acredita mesmo em mim, você precisa se alistar e ir para a guerra e me apoiar. Você conhece Jesus? Você sabe sobre Jesus? Você já entregou a vida a Jesus? Se você não fez isto, de nada adianta você cantar hinos, ler a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Jesus está dizendo a Nicodemos, porque se você não nascer da carne e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Curve a sua cabeça, por favor. Ore ao Senhor. Ore ao nosso Deus. Naquela noite, Nicodemos estava recebendo a oportunidade de mudar a sua vida. E nesta noite, você está recebendo a oportunidade, está diante de você a oportunidade de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Jesus está dizendo, você precisa ter experiências comigo. Você quer fazer isso essa noite? Onde você estiver, aqui ou em casa, abra agora o seu coração. Se sentir o desejo, diga a Jesus, Jesus, eu quero sim. Eu quero. Eu abro o meu coração para o Senhor. Pode entrar, Jesus. Eu quero. Você quer fazer isto? Você que está aqui esta noite, nos visitando, quer colocar a sua vida nas mãos de Jesus? Diga então, Jesus, eu quero, eu te dou a minha vida do jeito que ela está. Você quer fazer isso? Levante a sua mão direita, eu quero orar por você. Você que está nos visitando, se sentir esse desejo, Deus abençoe. Há mais alguém que sinta esse desejo? Diga esta noite, Senhor, eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, do jeito que a minha vida está. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Isso eu já vi aqui no templo. Em casa, há alguém que quer entregar a vida a Jesus. Eu não posso ver você, mas faça isso agora. E se você sentir esse desejo, mande uma mensagem pelo Facebook mesmo, aí, ou pelo YouTube. E nós queremos orar por você também. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essas pessoas que estão ouvindo a mensagem. E pedimos, ó Deus, que nessa noite seja noite de salvação. Por essa pessoa que estamos vendo com a sua mão levantada aqui no templo. Nós também agradecemos ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que ela tenha o seu nome escrito no livro da vida. E que quando a sua vida findar aqui na terra, ela possa, Deus, estar na presença do Senhor, salva por Jesus Cristo. Abençoa aqueles que em casa estão fazendo a mesma decisão. Que elas sejam salvas, ainda que em casa. Que neste momento o Espírito do Senhor possa tocar os seus corações. E elas possam entregar a vida ao Senhor. Venha, ó Deus, abençoar, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.